A graça e paz, mulheres. Deus abençoe a cada uma de vocês. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia do Mergulhadas no Secreto. E hoje eu quero fazer uma carta aberta. Acho que é assim que se fala, né? Lembrando que é tudo espontâneo. Estou no meu quarto. Estou aqui no meu cantinho, no meu lugar secreto. Que nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. A gente passa uma maquiagem no rosto para dizer que a gente acorda assim, mas não. Quero convidar você para se sentar nesse lugar comigo, do jeito que você tiver. Sei que nós temos muitos afazeres, principalmente nós mulheres, mães, donas de casa, esposa, mas eu quero convidar você para reservar esse momento, para nós juntas mergulharmos na presença de Deus. Em nome de Jesus. Já pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderninho e senta aí para desfrutarmos de toda a revelação que o Senhor colocará no nosso coração, de tudo aquilo que o Senhor vai escancarar para nós hoje. Seja muito bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez. Nos ajude, compartilhe com uma mulher que você sabe que precisa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Mapa Church, aproveita, se inscreve e ativa as notificações aqui. Você fica sabendo de todas as coisas que acontecem. Os cultos são todos colocados aqui. Ser conosco aí, esteja com a gente, venha fazer parte dessa família, venha ser família com a gente, em nome de Jesus. Pegou seu caderno, pegou sua Bíblia, sua caneta? Convido você agora a fechar os seus olhos e nós vamos fazer essa oração, entregar esse devocional e entregar esse momento para o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, porque até que o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Obrigada pela sua presença em nós. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Pai, nosso coração se alegra, porque sabemos que é o Teu próprio Espírito Santo que preparou esse momento para estarmos juntas. Quero pedir a Ti, Senhor, um alinhamento dos céus conosco, que o nosso coração seja segundo o Teu coração. Ministra para nós aquilo que é a Sua vontade e, como eu sempre te falo, que o nosso coração seja como terra fértil, que haja espontaneidade, que haja liberdade para que o Senhor venha trabalhar em nós e através de nós. Que desse devocional, que desse dia, mulheres sejam tocadas, edificadas, que elas sejam levantadas para a Tua grande obra, em nome de Jesus Cristo. Ser presente e tudo seja para a Sua honra e para a Sua glória. Graças te damos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, e nós já vamos entrar na palavra. Eu comecei dizendo que eu quero fazer uma carta aberta hoje. Quero contar um pouquinho, talvez você não me conheça. Eu disse já, meu nome é Bruna, tenho 34 anos e sou casada há 18 anos. Sim, faz 18 anos que sou casada. Tenho 2 filhos, o Victor de 14 e a Sarinha de 7. Nossas bênçãos demais a nossa vida. E é um grande prazer e um privilégio, me sinto privilegiada por ter uma família abençoada como tenho. E quero falar que nem sempre foi fácil, nem sempre fui pastora. Hoje sou pastora, fazem 8 anos que eu e meu esposo nós pastoreamos o Mapa Church. Mas nem sempre foi assim, faz 14 anos que estou na presença do Senhor. E quero falar um pouquinho sobre as dificuldades que nós enfrentamos. As pessoas quando olham para nós, as pessoas que são líderes da igreja, que estão há mais tempo na caminhada com Cristo, e falam, nossa, acho que eles não passam por nada na vida deles. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho só. Acho que eles não passam por nada. Acho que eles não têm problema. Acho que nada acontece na vida deles. Tem uma vida perfeita. Não temos. Não temos uma vida perfeita. Temos uma vida de luta. Temos uma vida de batalhas. Tem dias que eu acordo desanimada, como toda mulher. Tem dias que eu olho no espelho e me sinto a mulher mais feia do mundo. E tá tudo bem com isso. Nós sempre falamos que o homem, ele é o sol e a mulher é a lua, porque nós temos essas fases. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos na internet muitas mulheres que são mulheres maravilha, que você enxerga a perfeição nela, e nós olhamos e achamos que nunca vamos chegar nesse lugar. Quero te dizer que não existe um potinho mágico, um pozinho mágico que o Senhor nos torna perfeitos. Não. Existem renúncias que nós fazemos diariamente para vivermos a vontade do Senhor para nós. E nem sempre isso é fácil. No começo da minha caminhada, eu cresci num lar cristão, não nasci, mas cresci num lar cristão. Meu pai é pastor, glória a Deus por isso. Nos ensinou os caminhos, nos ensinou os preceitos, os princípios do Evangelho, nos deu a base, formou o nosso alicerce. Quando eu conheci meu esposo, ainda não queria saber de Jesus, não sabia quem ele era, conhecia como meu avô, mas não como meu pai. Sabia que na hora que eu precisasse, eu ia falar com meu pai dava um jeitinho, orava e as coisas se resolviam.
Até que um dia eu fui para a casa do Senhor e quis conhecer esse Jesus e nunca mais quis largar esse Jesus e tudo na minha vida. Mas quando eu comecei a caminhar, meu esposo era de uma outra religião. Ele não aceitava que eu fosse para a igreja, ele não aceitava, ele achava que eu ia, sabe, essas conversas que você já deve me entender, talvez você também passe por isso agora, e por isso o Espírito Santo me direcionou a fazer algo bem natural, bem o que nós vivemos. E foi muito difícil para mim, eu orei por alguns anos pelo meu esposo, e graças a Deus o Senhor foi fazendo a obra devagar, não foi fácil, Ele me mandava escolher entre a igreja e entre Ele. Foi muito difícil mesmo, um momento assim de muita turbulência, onde eu pensei em desistir, onde eu pensei em parar. Pensa, nova convertida, chegando agora, cheio de amor, querendo mergulhar em Jesus, e tinha alguém que parava meu ministério na minha casa. Mas a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia ela edifica e que a tola com as próprias mãos a derruba. A tola destrói. E eu era essa mulher tola. Estava destruindo o meu casamento, destruindo a minha casa. Já tinha o Vitor pequenininho e foi muito turbulento até que eu me posicionei, me coloquei no lugar que Deus me chamou para estar. E glória a Deus por isso, meu esposo foi alcançado, os anos foram passando, fomos subindo de cargo eclesiástico, mas descendo no nível de profundidade com Deus, que as pessoas acham que ser pastor é estar no nível, não, é descer o nível. É estar cada vez mais baixo, cada vez menos da minha vontade, cada vez falando menos, cada vez sentindo menos, para que a vontade do Senhor prevaleça. E graças a Deus, meu esposo, ele se converteu. Na verdade, se batizou. Logo depois que ele se batizou, ele não quis mais, deu uma afastada do caminho do Senhor, mas nesse momento tinha alguém que me dava suporte, alguém que me ouvia, alguém que me orientava. E o Vitor tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses, quando de repente o Vi começou a inchar. O Vi inchou muito, foi inchando. E nós não sabíamos o que ele tinha, corremos para o médico, levamos ele no médico e o médico falou, não, ele não tem nada. Examinou, escutou, ouviu, olhou o ouvido, garganta, não tinha nada, voltamos para casa. E ele continuava gemendo, ele ficava muito inchado, ele gemia, não conseguia fazer xixi. Dias turbulentos, você que é a mãe, sabe que qualquer dorzinha de cabeça, qualquer dorzinha de garganta do nosso filho roubou nosso sono. E levamos outra vez no dia seguinte, levamos outra vez nessa correria de 1 semana mais ou menos, levando o Vitor no médico, até um ponto do médico falar assim, mãe, isso é graça, isso é birra, seu filho não tem nada. E a gente falava, meu Deus, mas e agora? Como vai ser? Ele só gemia, não queria comer, não fazia xixi, cada vez inchando mais, e só gemia, a madrugada inteira gemendo. E um dia nós fomos no hospital, e fez exames, e num desses hospitais que nós fomos, pediram o exame de urina para ele, nós ficamos a noite toda no hospital esperando o resultado. Ele não conseguia fazer xixi, foi muito turbulento, quem tem filho pequeno sabe como é, e ainda mais nessa condição que ele estava. E eu estou contando isso para vocês saberem que no meio da nossa caminhada nem sempre é fácil, os processos nos doem, os processos nos marcam, mas é para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. E experiências sobrenaturais nós vivemos com Deus no meio do processo. Não é quando tudo está bem, é quando nós estamos no meio do processo, no meio da nossa caminhada. Vou colocar meu óculos para enxergar melhor, glória a Deus. E ficamos nessa madrugada. Nesse meio tempo chegou um homem branquinho, de cabelo loiro, me lembro, magrinho. Ele segurava aquele negócio de soro do hospital, não sei como chama. Tava com um negocinho no braço, como se ele estivesse tomando medicamento ou soro, arrastando eu não sei como chama o negócio. Ele veio arrastando, chorando muito no quarto. E ele falou assim, mãe, eu posso orar pelo seu filho? Eu já estava na presença do Senhor. A gente acha que quando a gente se converte, que a gente entrega o nosso caminho para o Senhor, as coisas, elas vão ficar tudo bem. E o Evangelho não é fácil. O Evangelho são de lutas. O nosso galardão é na eternidade. Então não acho que você está vivendo tudo isso. Estou orando, estou buscando, estou fazendo. E por que isso chegou para mim? É natural, é o Senhor te amadurecendo. Eu falei sobre isso em alguns vídeos anteriores. E esse moço chegou e falou, mãe, eu posso orar pelo seu filho? Eu disse para ele, claro. E ele entrou para orar pelo Vitor. Nós estávamos juntos, eu, meu esposo, perto da maca. E esse homem entrou e ele chorava orando pelo Vitor, e ele chorava. O meu esposo já tinha ido para a igreja se batizado, mas ainda não tinha se firmado, ainda não tinha tido experiências com o Senhor.
E ele começou a chorar, aquele homem. Ele orava tão alto, mas a gente não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Eu não conseguia entender uma palavra daquele homem disse. E nisso esse homem saiu do quarto. Nesse momento que esse homem saiu do quarto, o meu esposo disse assim pra mim, todo incrédulo, e ele me disse assim: mas você acredita em anjos? E eu disse pra ele: claro, claro. Acredito porque eu conheci histórias do meu pai, porque eu vivi histórias com meu pai, mas a minha própria experiência eu ainda não tinha vivido. Muitas vezes o Senhor está querendo que você viva a sua experiência, para você ter conteúdo e bagagem para você contar, para edificar outras vidas. Nesse momento, ele disse assim para mim: pode procurar esse homem no hospital, porque eu vi quando ele saiu do quarto. Pensa num homem incrédulo. Ele saiu do quarto e ele voou. Eu vi ele saindo do teto e indo embora, batendo as asas. Quem me conhece sabe, teimosa que sou. O que eu fiz? Corri para procurar esse homem no hospital. Fui na sala ao lado, fui nas outras salas, fui no outro corredor. Minha tia na época trabalhava na recepção e eu disse assim para ela: tia, acha para mim o nome do homem que tá ali tomando soro ou medicamento, não sei, dê as características dele. Ela falava: filha, não tem ninguém aqui. Eu falei: tia, pelo amor de Deus, procure. Ela foi lá na recepção, procurou o nome e não achou o homem. Ninguém tinha dado a entrada, só tinha o Vitor lá. Não era no hospital de internação, era no máximo uma observação. Estou dizendo isso para você porque o Senhor, antes mesmo da adversidade chegar, o Senhor sempre envia alguém para falar com a gente. O Senhor sempre envia alguém, sempre envia um anjo, às vezes esse de forma sobrenatural, às vezes em forma de homem, às vezes em forma do seu líder espiritual, de alguém que caminha do seu lado. Deus sempre vai enviar pessoas para te auxiliar no meio do processo. E eu quero falar sobre isso agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos 37. Já vou continuar o testemunho que faz parte disso. Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, verso 5. 37, verso 5. Diz assim para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confiar em Deus é andar no escuro, confiar em Deus é pisar sem o chão, confiar em Deus é não ter a certeza do nosso amanhã, mas é saber quem está no nosso amanhã. É saber que não sei como vai ser a minha circunstância, mas eu sei quem é o dono dela. Esse homem, antes de sair da sala, me disse assim: mãe, tudo que você está passando e tudo que você vai passar, fique em paz, porque é para a vida. É para o nome do Senhor ser glorificado. E ele foi embora. Mal eu sabia que daí por diante viria coisas muito piores. O Vitor, o exame dele não deu nada. Voltamos para casa e o Vitor continuava gemendo. Eu vou resumir porque é longo. Até que levamos ele um dia para o hospital. E o pastor ficava nessa de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E ele fez um propósito com Deus. Nós não aguentávamos mais ir aos médicos. E ele fez um propósito com Deus no meio daquele corredor, dizendo para Deus: Senhor, se é uma forma do Senhor me chamar a atenção. Eu sempre falo que Deus, ele não causa nada na nossa vida, mas ele permite situações para chamar a nossa atenção para ele, para mostrar para nós que o único que pode é ele. Eu dentro da sala com o Vitor, e o pastor disse assim: Deus, no meio do corredor, se for por minha causa, se eu preciso entregar a minha vida para o Senhor, se eu preciso entregar os meus caminhos para o Senhor, então que se descubra o que ele tem. Nisso eu saí da sala. Foi no momento em que eu saí da sala e dei de encontro com ele. E a médica outra vez disse assim: mãe, ele não tem nada. Quando chegamos na sala, na porta da sala para sair, que ele terminou essa oração, a médica disse assim: peraí, vai fazer esse exame e tal, eu já sei o que seu filho tem. Um posicionamento. Alguém que quis entregar a vida para Jesus. Deus atendeu rapidinho. E essa médica foi super corrido. Ela disse: seu filho vai ter que ficar internado. E ela não me contava nada do que estava acontecendo. Eu ouvi ela pedindo um leito pro meu filho. Ela dizia assim: ele tá morrendo. E eu falei: como assim? E ela falou: não mãe, você ouviu errado. Mas eu tinha certeza do que eu tinha escutado. Ela disse que ele estava morrendo. E ela colocou ele no oxigênio e ficou lá no quarto. Ficou durante 3 dias no quarto. E o Vitor não tinha melhoras. Ele não tinha melhoras de forma nenhuma. Foi transferido para um outro hospital, junto no oxigênio, dentro da ambulância, na época ainda não tinha SAMU. Foi levado para o outro hospital.
E Deus sempre prepara pessoas, como eu disse. Ele preparou uma pessoa para falar assim: Bru, você é forte? Eu falei: não, mas forte é aquele que me guarda, aquele que está comigo, aquele que me sustenta. Ele me fortalece nas minhas fraquezas. E ela disse assim: eu tenho uma amiga que é médica e ela vai falar para você tudo que o Vitor tem, mas seja forte. O coração da gente, como mãe, você imagina como fica. Meu coração ficou super apreensivo. E nesse momento chegamos no hospital, nessa transferência. A médica falou assim: ó, seu filho tá morrendo. Ele teve uma sepse, que é infecção generalizada. Ele teve aquela superbactéria. A superbactéria entrou no pulmão dele. O pulmão dele inteiro estava tomado, metade do esquerdo. O estômago não estava funcionando direito. Ele teve que colocar sonda, porque o quarto cheirava podre. É como se a gente sentisse o espírito da morte o tempo todo do nosso lado. E foi muito difícil. Depois disso, ele não melhorou. Melhorou? Não! Eu deixava ele no hospital porque eu ia buscar a presença do Senhor. Eu precisava me fortalecer, tanto eu quanto meu esposo. Nós deixávamos o Vitor no hospital aos cuidados de alguém. Ah, mas isso é religiosidade. Pode ser para você. Para nós era o nosso refúgio. Para nós era saber que não estávamos sozinhos. A igreja se reunia em oração pela vida do Vitor. Para nós era o nosso porto seguro. Ah, mas Deus não podia ouvir a oração de vocês no hospital? Sim, nós orávamos sem cessar, incansavelmente. Mas era o nosso refúgio, estar lá cultuando ao Senhor, independente das circunstâncias. O salmista nos ensina: entrega seu caminho ao Senhor. E nós decidimos entregar nossa vida para o Senhor. A diferença, de repente, entre eu, seu pastora, e você, de repente, está aí há 30 anos dentro de uma igreja e não ter mudado a sua vida, a sua história, não estou nem dizendo de cargo, estou dizendo de unção, de autoridade que Deus quer depositar sobre você. Está na renúncia que você não faz. Nós renunciamos a nossa vontade, renunciamos o nosso eu, para vivermos a vontade do Senhor, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, de dia em dia o nosso homem interior, ele se renova. E nós íamos para a igreja, íamos cultuar o Senhor, culto de tarde, culto da noite, momentos de experiências, de força mesmo, de nos sentirmos fortalecidos em Deus. Depois de uns dias internado no hospital, o médico chegou e disse assim: mãe, seu filho está subindo para a UTI, porque lá vai ter mais cuidados e lá vai ser melhor para ele. Pensa você como mãe agora, como você se sentiria? Já estava na presença do Senhor, estava fazendo tudo o que era certo diante de Deus. Por que então me sobreveio? Quando Jó está lá, quietinho, honrando ao Senhor, Deus fala assim para Satanás: está vendo meu servo? Homem justo, íntegro, reto diante dos meus olhos. Aí Satanás diz o quê? Deixa eu tocar então nele. Tá? Você quer? Vai. Pode ir. Eu confio no meu servo. É como se Deus dissesse isso. E talvez a circunstância que você está passando é Deus dizendo para Satanás: tá vendo minha serva? Pode passar por um problema no casamento, pode passar por uma adversidade, mas ela entregou a vida dela para mim. Os caminhos dela são meus. Em Provérbios 20, 24 diz assim: os seus caminhos são meus. Não são os nossos caminhos, são os caminhos do Senhor. E o Vitor foi para a UTI, ficando lá na UTI, chegando lá na noite. Eu ficava lá, era só eu e o pastor podíamos ficar. E o pastor trabalhava pela manhã no dia seguinte, então eu dormia lá às noites. E o médico me disse assim, cirurgião, porque precisava pulsionar o pulmãozinho dele para tirar a água que tinha. E o médico disse assim para mim: mãe, você fala tanto desse Deus nesse hospital, você ora tanto nesse hospital, porque eu nunca tive vergonha de Jesus, de falar quem eu sou. E ele disse assim: pede para o seu Deus então curar o seu filho, porque eu não tenho mais o que fazer. Foi nessa frieza, sem preparar o meu coração para isso. Nesse momento eu me desfaleci. Ah, você não se agarrou na palavra? Não, porque nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue ser forte, nem sempre a gente consegue vencer a adversidade. Muitas vezes a gente acorda, a Bíblia fala sobre os dias maus. Nós temos os nossos dias maus. E esse foi um dos dias mais maus que eu tive em toda a minha vida, em toda a minha história. Nesse momento eu levei um baque. Eu via eles lá colocando a sonda no nariz do Vitor para chegar no estômago dele, pequenininho, gente, com as mãozinhas presas na tenda de oxigênio, todo cheio de fios, quarto cheirando ruim. E nesse momento eu saí de lá e eu disse assim: Deus, eu não consigo mais. Até que as minhas forças foram, até que eu confiei na sua vontade,
Até aqui eu confiei que o Senhor iria fazer. Mas agora eu tenho uma palavra de que não tem mais o que ser feito através dos médicos. E o médico, nessa frieza toda, como se... Eu sei que eles são preparados para isso, mas eu entendo também o tratar do Senhor ao redor de todas essas coisas. E esse médico saiu desse... Ele estava no plantão, saiu de lá. Eu fiquei desfalecida, desesperada. Pensa numa alma angustiada, numa alma desesperada. E talvez você se encontre assim agora. Não com o seu filho, mas talvez com uma outra situação, de um outro jeito. E eu quero dizer para você que a última palavra vem do nosso Deus. A última palavra vem do nosso Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que pode fazer. Eu até falei sobre Deus ressuscitar. Falei esses dias sobre Lázaro, tá em algum dos vídeos. E nesse momento eu me peguei nesse lugar. Sem esperança, sem força, desfalecida, achando que Deus não ia fazer. Mas eu tinha uma promessa e eu tinha uma palavra de um anjo que nos visitou lá no começo, antes de todas as coisas acontecerem. O que o Senhor falou para você? Quando você entregou os seus caminhos para o Senhor, o que foi que Ele te disse? Pastora, é o meu casamento na minha casa. A palavra do Senhor nos garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o diagnóstico que você tem? Eu tinha um diagnóstico de morte, de que não tinha mais o que ser feito. Entrei em desespero como mãe. A minha fé foi lá para baixo. Mas nesse momento, a força do Senhor, ela se aperfeiçoou na minha fraqueza. E a única coisa que eu respondi para esse médico foi: não foi de mim, foi o próprio Espírito Santo. Eu disse assim para ele: vou provar para você quem é o meu Deus então. Foi a única coisa que saiu dos meus lábios. E todos os dias nós orávamos pelo Vitor. No dia seguinte, o Vitor ficou 3 dias na UTI. No dia seguinte, que esse médico, esse cirurgião disse isso pra nós. No dia seguinte, ele veio, o mesmo médico, falou assim: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas seu filho tá descendo pro quarto. Uma esperança brotou dentro de mim outra vez. Eu fui injetada com o ânimo do céu. O ânimo do céu veio sobre mim. E eu saí daquela UTI. Quando chegamos no corredor, as enfermeiras diziam assim: achei que você não ia voltar mais, Vi. Você voltou. E o Vi, embora fosse pequenininho, o Vi sempre foi muito esperto, falou muito rápido. Ele tinha uma violinha. E a única coisa que o Vi sabia fazer era, depois que a gente voltou pro quarto, os dias foram passando, o médico disse pra mim assim: ele só tá aqui por causa do medicamento, porque ele podia ir embora pra casa. O Vitor teve uma melhora assim da noite pro dia, que eu sei que foi o céu. Foi o céu que restaurou a vida do Vitor, a saúde dele. E ele tocava a violinha dele, ele pediu a violinha dele, tudo furadinho, porque perdia, como ele tava muito inchado. Foi na cabeça, no pezinho, na mãozinha, tudo roxinho, porque ele sempre foi branquinho. E ele tocava a violinha e dizia assim: cura-me em minhas lembranças. Era a única parte que ele sabia cantar. E eu creio que já era profético. Enfim, 23 dias do Vitor no hospital, no contexto geral. Vocês podem imaginar tudo que eu passei. O Vitor saiu desse hospital sem sequela nenhuma. Hoje toca pro Senhor. Hoje sim, a gente sabe que é o próprio Deus que o escolheu. Por que eu tô dizendo? Por que eu tô contando isso pra você? Porque talvez você olhe e não conheça a minha história, não conheça as minhas marcas. Tenho muitas marcas. Mas eu sei pra quem eu entreguei o meu caminho. E entregar o caminho pro Senhor. Se você olhar na Bíblia original, se você olhar, quando se fala entregue o seu caminho para o Senhor, entregar o seu caminho para o Senhor, significa largar a pedra. É isso. Exatamente isso. É largar. Sem intenção de pegar de volta. Não é colocar diante do Senhor e pegar de volta, colocar de novo, pegar de volta. Não. É entregar o seu caminho e saber que aquele que eu creio em breve se levantará em meu favor. Creia no Senhor. Entrega seus caminhos a Ele. Confia nele. Confia.
Quando os discípulos estavam dentro do barco e sobreveio uma grande tempestade. Vocês conhecem essa história? Veio uma grande tempestade e Jesus aparece no meio do nada. Jesus aparece. Eles até acham que é um fantasma. E aí Jesus diz assim: sou eu, não tenha medo. Vem, Pedro. Pedro fala assim: então se é tu mesmo, mestre, então me mande andar contigo aí que eu vou. Jesus fala: é só vir. Mas aí Pedro começa a andar e ele afunda, porque começa a olhar para as circunstâncias que humanamente é impossível de acontecer. Qual é a tempestade que tem roubado seu foco do Senhor? Que tem te impedido de entregar a sua vida para Ele? De confiar nele, saber que tudo Ele vai fazer a partir do momento que você fizer isso. Por que é tão difícil para nós soltarmos? Solta essa situação. Já tentou pela força dos seus braços? Já foi no limite das suas forças e nada está acontecendo? Então entrega na mão do Senhor e deixa Ele fazer por você. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará. É só entregar, é só descansar, é só confiar. O Senhor, Ele vem, coloca Pedro lá, depois Pedro afunda, o que Jesus faz? Larga Pedro afogando? Ele puxa Pedro de volta e coloca em lugar seguro. O que significa isso? É que mesmo no meio da tempestade, quando seus olhos olham só para a circunstância ruim, só para aquilo que te sobreveio, só para uma enfermidade, só para a situação adversa, quando seus olhos focam nisso e a gente começa a afundar, tirar os nossos olhos de Jesus, Jesus vem e nos segura pela mão direita e nos sustenta e nos leva de volta para um lugar seguro. O Senhor nessa tarde está querendo te levar para um lugar seguro. E aí? Você tem duas opções: continuar tentando na força dos seus braços ou entregar seu caminho para o Senhor. Continuar tentando do seu jeito, batendo, que nem a gente fala, dando murro em ponta de faca, ou entregar a sua vida, entregar os seus caminhos na mão daquele que pode fazer tudo, na mão daquele que pode mudar a sua história. Não tenha medo. O Senhor diz assim: não tenha medo, pode vir, Pedro. Ei, não tenha medo, sou eu. Ei, Jesus está dizendo para você: não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, tenha coragem. Sai dessa tempestade e caminha até Jesus. Entrega seus caminhos para o Senhor. Paulo diz assim para nós: porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. O Senhor está construindo marcas em você. O Senhor está construindo cicatrizes em você. Quando nós olhamos, quando eu olho para o passado e vejo todas as coisas que já venci, de onde o Senhor me tirou, quantas coisas, quantos benefícios o Senhor fez na minha vida. Eu lembro do salmista dizendo: que darei eu a Ti, Senhor, por todos os benefícios que me tens feito. De onde o Senhor te tirou? O que o Senhor já fez por você? Tira os olhos da tempestade. Tira os olhos da adversidade. Confia nele. Eu quero convidar você, eu quero te encorajar. Se você ainda não entregou os seus caminhos para o Senhor, ou se de repente você entregou e pegou de volta, eu quero convidar você, te encorajar nessa tarde a fechar os seus olhos aí onde você estiver. E nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, você vai falar para o Senhor, vai dizer: Pai, de verdade eu solto, eu entrego o meu caminho diante de Ti. Eu entrego o meu caminho para o Senhor cuidar. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas eu sei que o Senhor estará lá me esperando. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Amém? Feche os seus olhos. Essa sou eu. Quem sabe eu não trago aqui mais um momento que eu vivi, uma das minhas marcas, que foram marcantes para mim, de ansiedade, de depressão, de quase perder meu casamento, de quase perder minha família, meu ministério, por causa de dores. Quem sabe? Deixa o Espírito Santo nos conduzir. Convido você a fechar os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Entregue seu caminho, coloca diante do Senhor. Fala: Deus, eu não quero mais viver desse jeito, não quero mais tentar da minha forma. Chega de viver do mesmo jeito, chega. Coloca diante dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós te honramos, Pai. Se há alguma área da nossa vida que ainda está sob o nosso controle, sob o nosso domínio, nós colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai,
Cuida do nosso amanhã, cuida do nosso hoje, cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento, cuida das nossas emoções. Entregamos a Ti, Senhor, o governo de todas as áreas da nossa vida. Te entregamos, Senhor, a chave, Pai, a chave que nos conduz diariamente. Nós te entregamos a chave das nossas emoções. Te entregamos, Senhor, a chave do nosso ministério. Te colocamos como governo, Pai. Te colocamos como centro, como Senhor de todas as coisas. Reconhecemos o Teu senhorio e sabemos que o Senhor pode, que o Senhor quer e que o Senhor fará. Então entregamos o nosso caminho diante de Ti. Assim como o salmista nos ensinou. Entrega Teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós Te entregamos agora a nossa vida. Te damos liberdade. E eu, em nome de Jesus Cristo, quero pedir ao Teu Espírito Santo que toque no coração dessas mulheres. Mulheres, ó Deus, que estão me ouvindo agora, que nesse momento estão entregando seus caminhos a Ti. Mulheres que ainda não Te conheciam, só Te conheciam de ouvir falar. Ou mulheres, ó Pai, que um dia Te entregou o controle, mas pegou de volta. E que hoje estão abrindo mão. Eu peço ao Teu Espírito Santo, Pai, fortalece essas mulheres e levanta elas para elas romperem, para elas viverem de uma forma que nunca viveram. Que seja um novo tempo, uma nova estação, uma nova história em nome de Jesus Cristo. Seja o governo, Pai, dessas mulheres. Que da mesma forma que elas estão entregando a Ti, que o Senhor venha surpreender. Assim como foi na vida do Vitor, Pai. Havia um decreto, Pai. Havia um decreto sobre ele, nós cremos na Sua palavra e o Senhor cumpriu, porque o Senhor continua sendo fiel para cumprir todas as coisas. Que assim aconteça na vida dessas mulheres. E assim como hoje se tornou uma cicatriz para mim, não mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz. Que todas as feridas abertas dessas mulheres agora, que também se tornem cicatrizes. Que toda cicatriz fechada, Senhor, seja um ministério aberto. Que elas sejam instrumentos de cura onde elas forem. Em nome de Jesus Cristo. Seja o Senhor delas, Pai. A partir de hoje. Seja o condutor, seja o direcionador dos nossos dias. O direcionador dos dias dessas mulheres, Pai. Que haja sabedoria em todas as circunstâncias e que nós possamos entender que o Senhor está no nosso amanhã. Que o amanhã para nós é algo que ainda não chegou, mas para o Senhor já é uma realidade, porque o Senhor está lá. Em nome de Jesus Cristo, nós Te honramos, nós Te amamos e Te agradecemos. Amém, amém, amém. Que Deus Te abençoe. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Que Deus Te abençoe muito. Que você possa ter se sentido em casa. E é assim. É carro passando, é moto passando, é caminhão que passa, tanque de guerra. Mas essa sou eu. Eu queria que vocês me conhecessem como sou. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Te espero aqui, meio-dia. Ajude, compartilhe com alguma mulher que você sabe que está passando por um momento turbulento e que não tem mais esperanças, assim como eu não tinha. E seja um instrumento, seja uma voz de direção para ela, encaminhando esse vídeo para ela assistir. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e até amanhã.